Boa tarde a todos. Hoje eu trago o tema Objetivo da Encarnação como uma reflexão. E eu vou iniciar com a leitura de uma página do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão, como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal-criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Agradecemos a Deus pela oportunidade da encarnação, por essa vida, por todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, nos trazendo aprendizado, que possamos identificar as oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento moral em nosso dia a dia, em coisas que acontecem, para que possamos identificar e seguir mais rapidamente na senda do progresso, do bem. Possamos ser sempre gratos a tudo que temos, a tudo que já somos, e que os bons espíritos possam estar aos nossos lados, nos auxiliando a ter fé, nos incutindo bom pensamento, possamos ter o nosso pensamento sintonizado com vibrações de bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, a reflexão de hoje, ela traz pra gente uma pergunta que a gente não costuma se fazer, né, todos os dias, que é: qual é o objetivo da minha vida? Muitas vezes a gente acorda, tem as nossas atividades diárias, companheiro, filhos, casa, trabalho, daqui a pouco já é noite, a gente deita para dormir de novo e a gente vai vivendo assim, um dia depois do outro, e poucas vezes a gente para se perguntar: qual é o objetivo da minha vida, né? Em alguns momentos, coisas graves acontecem e aí levam a gente a pensar e a refletir sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, onde é que a gente quer chegar, por que as coisas acontecem da forma como acontecem. Então, hoje, eu trago uma reflexão para a gente pensar sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem a doutrina espírita, Allan Kardec trouxe pra gente, e a base dessa doutrina o espírito, ele é imortal, nós somos espíritos na carne, passando por essa vida, um dia iremos desencarnar e voltaremos ao mundo espiritual, que é a nossa vida real, né? Que é eterno. O espírito, ele não morre, o que morre é a carne. Então, qual é o significado de encarnar, né? Se a gente for buscar no dicionário, é fazer-se carne. Então, a encarnação, ela é o espírito passando pela carne, passando pela matéria, pelo corpo. E por quê? Somos espíritos, somos imortais. Por que a gente passa pela carne? Por que a gente passa pela matéria? Você já se perguntou qual é o objetivo da sua vida? Porque o que a gente mais vê é pessoas falando que o sentido da vida delas é algo que está aqui nesse mundo. São pessoas
né? O sentido da minha vida é a minha família, são os meus filhos. O sentido da minha vida, o objetivo da minha vida é dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu dediquei a minha vida inteira ao meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Não que isso não seja importante, isso faz parte da nossa vida, obviamente, né? Mas qual é realmente o meu objetivo? Porque a gente está passando pela matéria, pela vida, pela encarnação, daqui a pouco a gente desencarna, é a lei natural, e eu vou ter cumprido o meu objetivo. O meu objetivo nessa vida é criar meus filhos, é ter os meus filhos criados, encaminhar eles, essa é a minha missão, é ser pai ou mãe. Só que aí, nesse caminho de focar nos meus filhos, todo o resto, todo o aprendizado, todo o crescimento, fica tudo de lado, porque eu estou vivendo a minha vida para os meus filhos. Ou eu estou vivendo a minha vida para o meu trabalho, eu estou me dedicando só ao meu trabalho, eu não tenho uma vida pessoal porque eu quero me dedicar ao meu trabalho, e esse é o objetivo da minha vida. Então, a gente vai buscar na doutrina, tá? O Livro dos Espíritos, já na introdução, ele traz pra gente a questão da encarnação e o porquê que a gente encarna, né? Então, Allan Kardec pergunta, a gente tá aqui no mundo e a gente sabe que as pessoas são muito diferentes, os espíritos são diferentes, então enquanto a gente vê pessoas fazendo caridade genuinamente, a gente vê pessoas extremamente bondosas, que dão o melhor de si, a gente vê ainda pessoas fazendo crueldade com outros seres humanos, com animais, a gente vê pessoas fazendo coisas indizíveis, né, injustificáveis, e a gente pensa, mas então os espíritos eles são diferentes, né? Qual é a origem de tudo? E aí Kardec pergunta na questão 115 o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Então, vamos partir da nossa lógica de que Deus, força criadora de tudo, criador do universo, da natureza, dos espíritos, dos seres, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Fomos criados todos sem saber. Não fomos criados maus, não fomos criados com inclinação ao mal nem ao bem, fomos criados todos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. A perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a gente tem aqui que Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um deles uma missão para que eles pudessem adquirir conhecimento, para chegar à perfeição e aí então nessa perfeição encontrar a verdadeira e pura felicidade, pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Então, a nossa encarnação tem o objetivo básico de nos levar à perfeição. Nós vimos para a encarnação, nós adquirimos conhecimento, aprendizado, para que nós possamos, com essas experiências, chegar progressivamente à perfeição. Então, sabemos que temos encarnações sucessivas, né? E essas encarnações sucessivas têm como objetivo final nos levar progressivamente à perfeição. E aí ele diz o seguinte: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí a gente consegue entender, né, que não foram criados por Deus alguns espíritos bons e alguns maus, ou alguns com inclinação para o bem, outros com inclinação para o mal. Foram criados todos simples e ignorantes,
foram fazendo cada um as suas escolhas, levando cada um as suas vidas com o seu aprendizado, uns murmurando, uns reclamando o tempo todo, uns sem aceitação do que está acontecendo e outros com mais resignação, que conseguem caminhar mais rápido rumo à perfeição, né? Então, logo depois, Allan Kardec pergunta o seguinte: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A primeira ordem são os espíritos perfeitos, né? E os espíritos respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a igualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham de diferentes graus na escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento de que quando a gente pergunta, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? A resposta está aqui, a resposta foi trazida pelos Espíritos, ela está no livro dos Espíritos. Fomos todos criados simples e ignorantes, mas precisamos do aprendizado. O aprendizado vem com a experiência. E é necessário, somos seres individuais, né? Dentro do Espiritismo, cada espírito é um ser individual. Então, cada um de nós individualmente precisa ter uma experiência, precisa ter para formar a sua personalidade, porque isso faz parte da constituição e harmonia do universo. Então nós estamos aqui nessa encarnação, passando pelas provas necessárias para arrumar a perfeição, para que possamos chegar à perfeição, e para chegar à perfeição precisamos aprender com as provas, com as missões, com as expiações. E aí nós podemos fazer as escolhas. Como é que eu vou caminhar nessa vida, nessa trilha que me é necessária para eu chegar à perfeição? Eu vou caminhar murmurando, reclamando, eu vou ficar questionando o tempo todo, ou eu vou seguir resignada, entendendo que eu preciso passar por isso para o meu progresso, para o meu melhoramento, para que eu adquira conhecimento com as provas, para que eu expie o que eu já fiz no passado. Nem sempre nós fazemos boas escolhas, continuamos não fazendo boas escolhas, né? Então, que tudo é necessário nessa vida por causa do objetivo da encarnação, que é o nosso aperfeiçoamento e o nosso rumo à perfeição, né? Então, seguindo aqui, ele diz o seguinte, e aí dentro dessa perfeição que é a criação divina, porque a criação divina é perfeita, dentro das suas imperfeições, tudo é perfeito para a harmonia do universo. E aí os espíritos dizem o seguinte: não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhes permitem avançar conforme aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, Deus é tão perfeito, tão bom e tão justo que fazemos escolhas erradas, seguimos o caminho que não é o caminho que nos foi proposto, a que nós nos propusemos, erramos diversas vezes, inúmeras vezes, mas não há faltas irremissíveis. Então a gente volta, a gente se encontra novamente em situações que vão colocar à prova o que a gente precisa aprender. Então, tudo que nos acontece serve para que possamos aprender, para que possamos seguir em direção à perfeição. E aí, eles nos orientam o seguinte: cada um
deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Porque assim, a gente acaba ficando meio perdido, né? Então, caramba, eu fui criado simples e ignorante, eu já tive diversas vidas antes dessa encarnação, provavelmente, né? Porque eu tô aqui na Terra, e eu preciso chegar à perfeição. Que perfeição é essa? E como é que eu vou chegar lá? Então, eles nos trazem também um roteiro. Como é que eu vou chegar a essa perfeição? O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Então, ele começa falando que Deus nos deu faculdades e meios, nós temos nas nossas mãos meios e faculdades para nos tornarmos úteis nesse mundo, nessa vida, nessa encarnação. E aí, cabe a gente se perguntar o seguinte: o que eu estou fazendo com os meios e com as faculdades que Deus me deu, né? Isso remete à parábola dos talentos, que Jesus trouxe pra gente, que está no Evangelho, e que fala que o Senhor foi viajar e deu aos seus servos, a cada um ele deu talentos. A um ele deu 5, ao outro ele deu 2 e ao outro ele deu 1 talento. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou os talentos. O que tinha 1 só, ele enterrou o talento, porque ele entendeu que aquele talento não era dele e ele tinha medo do Senhor. Quando o Senhor voltou da viagem, ele ainda não tinha feito nada com aquele talento. Ele deixou guardado lá por muito tempo que esse Senhor passou viajando. E o Senhor fala para ele: você deveria ter multiplicado esse talento que eu te dei. E isso a gente precisa aplicar na nossa vida, porque nós temos faculdades, nós temos talentos, nós temos dons. Cada um tem alguma coisa que pode fazer para colaborar, para ser útil nesse mundo. E o que nós estamos fazendo com nossos talentos? Eu estou realmente utilizando ele no mundo, na vida, ou eu estou guardando ele? Né? Eu estou enterrando ele? Eu estou focado em outras coisas? Qual é o foco da minha vida? Qual é o foco? Qual é o meu objetivo? Né? E aí os espíritos perguntam o seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? Isso é importante. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Então, o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao nosso progresso moral. A gente precisa se perceber, a gente precisa olhar para si mesmo, tendo todo esse material que está no Livro dos Espíritos, né? Orgulho e egoísmo. Ah, mas eu não sou orgulhosa, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Eu logo, me fazem mal, eu logo esqueço, eu não tenho orgulho, não. Né? Mas aí daqui a pouco você está conversando e alguém fala alguma coisa que você acha, que você discorda, e você quer provar o seu ponto de vista, você precisa estar certo. Não, mas né, eu preciso estar certo. Alguma pessoa te fez alguma coisa e eu não vou pedir desculpa, eu tô certa, eu vou me rebaixar a isso, eu não vou me rebaixar a isso. Né, o egoísmo, eu faço as coisas na minha vida pensando no meu bem, ou pensando no bem realmente do próximo, pensando no bem dos meus familiares. As minhas atitudes, eu estou pensando em mim ou eu estou pensando realmente no outro? Né? Então, duas das maiores chagas, os maiores obstáculos ao nosso progresso: o orgulho e o egoísmo. E aí, qual é a chave? Como é que a gente sai disso? Porque uma coisa é a gente saber ler, estudar e entender. Outra coisa é a gente agir, né? E muito importante, os espíritos, Allan Kardec pergunta sobre caridade e amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade para Jesus era indulgência para as imperfeições dos outros, benevolência com todos e perdão das ofensas. Então, vamos olhar para a nossa vida, né? Não, eu sou uma pessoa, olha, eu me orgulho de falar que eu sou uma pessoa muito boa, eu pratico a caridade, eu estou sempre ajudando as pessoas, sempre que eu passo eu dou um dinheiro para alguém que está na rua, eu dou um prato de comida, sendo que a caridade, ela começa muito antes dessa pessoa lá que está longe de mim, dessa pessoa que tem uma necessidade, morador de rua. Não que isso não deva ser feito, mas e no meu dia a dia?
Eu tô sendo benevolente com as pessoas? Eu tô sendo indulgente com as imperfeições dos outros? Eu tô perdoando as pessoas que me ofenderam? Ou eu tô achando que a caridade é eu fazer um bem a um desconhecido, dar uma cesta básica, né, dar um dinheiro, ajudar em alguma coisa, uma roupa, alguma coisa, sendo que dentro da minha casa com o meu parente, eu tô lá só criticando, só julgando, eu só tô falando da vida dele. E a minha vida? Né? A gente precisa olhar um pouco mais para si mesmo, e aí a gente sempre acaba indo para questão 919 do Livro dos Espíritos, porque depois da gente estudar isso tudo, da gente entender qual é o objetivo da nossa vida, da gente entender que somos espíritos simples e imperfeitos, simples e ignorantes, e que buscamos a perfeição, passamos pela vida para entrar nessas provas, nessas missões, nessas expiações, para que possamos sair melhores do que entramos. Mas como é que eu vou melhorar se eu nem sei quem eu sou, se eu nem consigo entender aonde é que eu tô errando, né? Quantas vezes a gente não se pergunta, nossa, o que eu tô fazendo de errado, gente? Aonde é que eu tô errando? Por que eu tô colhendo isso? Porque a gente só colhe o que a gente planta. É a lei do retorno. A gente dá e a gente recebe de volta. Então, na questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz tem um homem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E aí, Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí tem uma resposta enorme em que ele diz pra gente como é que a gente pode se melhorar. O ponto inicial dessa melhora é a gente se conhecer. Se eu não sei que eu ainda sou muito orgulhoso, se eu não sei que aquele sentimento que eu tive ali por aquela pessoa que tá bem na vida é uma inveja, se eu não sei que eu tô sendo egoísta com o meu próximo, se eu não me enxergo, se eu tô sempre colocando o problema da minha vida no outro, né? Se eu tô sempre colocando o sentido da minha vida no outro, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou rumar à perfeição, né? Como é que eu vou progredir? Então, Santo Agostinho fala pra gente e traz até uma fórmula, né? Toda noite, quando ele diz, quando eu estava encarnado, toda noite antes de dormir, eu meditava sobre o meu dia. O que eu fiz no meu dia de hoje? Eu tratei alguém mal? Eu poderia ter sido melhor em alguma coisa? Eu deixei de ajudar? Eu deixei de fazer? Como é que amanhã, no dia de amanhã, eu posso ser melhor do que eu fui hoje? Aonde é que eu tenho que melhorar? E olhando para dentro de si é que a gente vai saber aonde a gente tem que melhorar. Se aceitando, enxergando que somos imperfeitos, sim, e que precisamos adquirir conhecimento, precisamos passar pelas provas dessa vida para nos melhorarmos. E aí sim, um dia chegar progressivamente à perfeição. Então, a gente tem no Livro dos Espíritos e na obra de Allan Kardec todo o respaldo necessário para que a gente possa, primeiramente, entender as coisas racionalmente, como é a doutrina espírita, é uma doutrina que usa a razão, mas a gente precisa olhar para dentro de si, a gente precisa se questionar o que a gente está fazendo na nossa vida, qual é o objetivo e qual é o sentido da minha vida hoje. Né? O sentido da minha vida está na matéria ainda? O sentido da minha vida ainda está nesse mundo? Ainda está nessas pessoas? O sentido da minha vida qual é o sentido da minha vida, né? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer sobre o sentido, porque acho que quando a gente consegue usar a razão e entender as coisas racionalmente, como os espíritos superiores trouxeram pra gente, a gente consegue seguir adiante mais forte, com mais força, né? Mais fortalecidos na nossa fé, na nossa razão e com a certeza de que a gente está fazendo o que é necessário ser feito para que possamos atingir o objetivo que temos enquanto espíritos imortais passando pela carne. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.